Abra comigo então a Bíblia, nós vamos ler Salmos, capítulo 121. Salmos 121, um dos salmos que eu mais gosto da palavra de Deus. Meu pai tem uma música sobre esse salmo, mas eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida. Amém? A Bíblia diz assim: olho para os montes e pergunto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Versículo 3: Ele não deixará que você tropece, aquele que o protege não cochilará. Versículo 4: aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O Senhor é o seu protetor. Profetize em alguém isso, diga: o Senhor é o seu protetor. Eu não acredito em você não, fala com a voz de profeta, diga para ele: o Senhor é o seu protetor. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Só se pelo menos 200 pessoas quiserem receber algo do Senhor aqui. Tem alguém aqui nessa igreja? O tema da mensagem de hoje é: Deus não tira férias. Você pode dizer isso comigo? Deus não tira férias. Eu acho muito legal porque essa época todo mundo está doido para tirar férias. Tem gente que já está de férias e a gente entra no clima das férias, não é verdade ou não? A primeira coisa que a gente faz é comer muito, como se não houvesse amanhã, como se a gente não estivesse engordando sem parar. Coloque a mão sobre o seu corpo e diga assim: o meu corpo é templo do Espírito Santo. Toda gordura indesejável sai fora da minha vida em nome de Jesus. Aleluia. Deus não tira férias. Eu fico pensando sobre essa mensagem e eu quero liberar sobre a sua vida, porque não importa o que você passe, não importa onde você vá, Deus continua sentado sobre o seu trono. Aleluia. Aleluia. Deus continua sentado sobre o seu trono. Amém ou não amém? Deus continua sentado sobre o seu trono. E eu fico vendo como na nossa vida a gente pode desfrutar de um Deus que é consistente, de um Deus que é resiliente, de um Deus que é realmente uma rocha eterna. Irmão, em nome de Jesus, você não está num lugar onde nós adoramos um Deus volútil. Você está num lugar onde nós adoramos um Deus que é eterno, não muda, não mente, cumpre cada palavra, cumpre cada promessa. Tudo pode passar, tudo vai mudar, mas as palavras do Senhor não passarão. Amém ou não amém? Alguém com fé para receber algo de Deus aqui essa noite? Sabe o que eu acho muito interessante? Que Deus faz grandes coisas em últimos dias. Nós adoramos ao Senhor todos os domingos desse ano, e esse é o último domingo desse ano que nós vamos adorar o Senhor, e estamos fazendo isso. E Deus me disse: filho, às vezes o melhor da festa vem por último. Às vezes o melhor vinho não está no começo, mas é quando eu transformo água em vinho. É quando eu transformo o que era um fim em recomeço. Quem entende isso, diga amém. Levanta sua mão, eu profetizo sobre você essa noite. Eu declaro em nome de Jesus: hoje é um dia em que Deus está transformando água em vinho na sua história. Eu declaro em nome de Jesus que hoje é o dia onde você pensou que algumas áreas tinham acabado, algumas coisas tinham chegado ao fim. Essa é a noite que Deus está transformando a sua alegria em mais alegria ainda no reino de Deus. Essa é a noite que Deus está transformando a sua prosperidade em mais prosperidade ainda no reino de Deus. Essa é a noite que Deus está transformando promessas em você, mais promessas ainda mais altas, maiores, com mais unção, com mais novidade e com mais glória. Alguém recebe em nome de Jesus? Porque é o que a palavra diz, que nós somos cheios e transbordamos de glória em glória, de glória em glória. Aleluia. Deus não tira férias. Aleluia. Se for aplaudir o Senhor, aplauda com muita fé e bem alto, até sua mão arder, porque Ele merece toda a honra e toda a glória. Deus não tira férias. Não esqueça disso, Deus não esqueceu você. Talvez nessa época do ano algumas pessoas estão se sentindo sozinhas. Talvez nessa época do ano você está se sentindo como se os seus traumas viessem à tona. Eu quero dizer para você, irmão, Deus não esqueceu de você.
Essa é uma noite muito especial. Eu tinha uma cadeira aqui para mim, reservada. Cadê? Eu quero pregar sentado hoje. Posso? Posso ou não? Rapidinho. Please. Deus não tira férias. Olhe para alguém mais lindo perto de você. Diga para as pessoas: Deus não tira férias, só para você lembrar. The Chosen tira férias, mas Deus não tira férias. Aleluia, muito melhor. O que você faz nas férias? Sabe o que eu acho muito interessante? As férias a gente... Quem é advogado deixa de ser advogado. Quem é empresário deixa um pouco de ser empresário. Já percebeu que nas férias a gente pode ser o que a gente quer? Ainda mais quando você vai para um lugar que ninguém te conhece. Quem nunca bancou alguém que não é num lugar diferente? Fala a verdade. Você está lá devendo todo mundo, mas colocou um óculos escuro e fingiu que era o rei do investimento. Aleluia. Nas férias até o nosso corpo muda. Tem gente que é gordinho o ano inteiro, mas nas férias está magro. Ou Ozempic na veia. Mas sabe de uma coisa? A gente vive num tempo onde as pessoas elas mudam a todo momento. A gente muda. E é natural, não estou falando que a gente não tem que descansar. A gente tem que descansar, você tem que tirar férias. Amém? Mas imagina se Deus tirasse férias. Imagina se Deus falasse assim: não, beleza, do dia 25 de dezembro, que é o meu aniversário, até 1º de janeiro eu não faço nada, não faço nenhum milagre, não te dou prosperidade, não te dou a vida também para respirar, não faço nada, não mando as árvores se mexerem, não mando o vento para acalmar você. Imagina o que seria da nossa vida. Essa noite eu vim falar para você que se Deus não tira férias, o adorador também não tira. Sabe, eu quero te incentivar nesses dias. Eu sei que tem muita gente que já se entregou, irmão. Tem gente que foi fiel a Deus até dezembro. Não saiu para balada, não bebeu mais, santidade. Mas chegou dezembro e falou assim: pastor, eu fiquei crente o ano inteiro, vou curtir um pouco a vida. Vou te falar o que é curtir a vida: estar perto de Jesus e saber que Ele é o seu Senhor e Salvador. Mais alguém compartilha comigo desse pensamento aqui? Mas alguém está disposto a não tirar férias de adorar o Senhor aqui nessa igreja? Quando você entender isso, você vai perceber algo: aonde você for, a luz de Jesus vai brilhar sobre você. Eu vou pedir carinhosamente para que fiquem em pé só as mães, só os intercessores, porque é uma glória de Deus vai ser derramada aqui nessa igreja. Deus está nesse lugar. Eu falei para a Raíssa, eu falei assim: amor, eu, a Milena e a Rai hoje passamos aspirador nessa igreja, limpamos banheiro, fizemos um monte de coisa, ralamos um monte. Aí a gente falou assim: larga a mão, não vamos cantar não. Mas se a gente não for, quem vai? Não é verdade? E a gente veio aqui cantar Jesus the Gospel, porque a gente cansa. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia diz que Deus não se cansa. Talvez você pode estar cansado. Talvez você chegou aqui cansado de um ano que foi... Uau, que ano! Quantos desafios! Mas estou aqui para te lembrar que Deus, Ele é incansável. Salmo 121 diz que aquele que guarda Israel não dorme. Será que você pode fechar os olhos e agradecer a Deus por isso? Diga para Deus: Senhor, obrigado por me guardar todo o tempo. Diga para Deus: Senhor, obrigado por guardar a minha vida a todo momento. Amém. Quantos são gratos ao Senhor aqui essa noite? Nós temos outra cadeira? Johnny, tem outra cadeira? Pode trazer. Tá. Então vou pregando aqui enquanto isso. Eu preparei uma coisa especial essa noite. Quem está pronto, diga amém. Amanhã me dá um mais forte, irmão, amém. Eu quero contar alguns testemunhos que a gente viveu esse ano. O primeiro testemunho é que esse ano foi um ano de avivamento. E a gente está terminando um ano muito mais avivado. Quem percebe? Amém? Amém? Talvez você hoje é a sua primeira vez aqui na igreja, mas eu quero te falar, nossa igreja começou online. Nós nos reunimos pela internet. E esse ano a gente viu Jesus pegar nossa igreja inteira, que era uma comunidade de poucas pessoas, mas completamente apaixonados por Jesus.
e transformar na igreja mais chique da cidade. Onde está a igreja chique? Diga amém. Você é a igreja do Senhor, irmão. A igreja não é parede, a igreja não é estrutura. Nós somos a igreja do Senhor. Quantas coisas nós vivemos esse ano. Sabe, esse fim de ano está sendo incrível. Essa semana eu recebi muitos testemunhos. Alguns deles, as pessoas falaram para mim: pastor, eu estou terminando o ano da melhor maneira, muito melhor do que eu comecei. Agora em dezembro. Eu estava conversando agora antes do culto com o Bruno. E ele falou para mim assim: pastor, eu passei um deserto da minha vida. E essa semana a minha história está sendo transformada. Deus é fiel. Esse ano foi um ano que eu vi muitas pessoas chegarem aqui nessa igreja frustradas, doentes, traumatizadas. Pessoas cheias de talento, cheias de ministérios, mas que decidiram largar a mão de tudo por causa de frustrações humanas. Mas por causa da presença de Deus, de um Deus que não tira férias, foram tocadas pelo Senhor e terminam esse ano com o coração grato por voltarem à sua essência. Por isso eu quero que você feche seus olhos. Nós vamos orar ao Senhor agora em agradecimento a Ele. Talvez existem coisas na sua vida que você não conquistou esse ano, mas eu venho aqui te lembrar que teve outras que você não viu, que Deus preparou para você. Você está vivo, você está aqui, você venceu. Senhor, nós te agradecemos, Deus, por tudo que o Senhor fez. Nós te agradecemos, ó Pai, porque esse ano nós fomos restaurados, curados. Esse ano nós voltamos para perto do Senhor. Esse ano foi um ano que nós fomos renovados, Deus. Obrigado por cada dia que nós respiramos. Obrigado por cada alimento que nós comemos. Obrigado por cada dia de frio que nós tivemos uma coberta para se cobrir. Obrigado por cada dia de chuva que a gente teve um lugar para ficar. Nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Diga assim: eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Deus. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Mais uma vez, diga isso: te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Você pode abraçar alguém do seu lado e dizer para Deus assim: Deus, eu te agradeço por essa pessoa ao meu lado. Olha para ela e fala assim: você é um presente de Deus na minha vida. Deus não tira férias. O cara que escreveu esse salmo possivelmente foi Davi. E ele começa dizendo assim: eleva os meus olhos para os montes. A primeira chave que eu quero liberar sobre você é: nunca se esqueça que o seu socorro não vem da terra, o seu socorro não vem do governo, o seu socorro não vem do pastor, o seu socorro não vem dos homens, o seu socorro não vem da política nem do seu dinheiro. O seu socorro vem do Senhor. Será que você pode ler comigo Salmo 121, versículo 1? Eu elevo os meus olhos, eu olho para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? Versículo 2: o meu socorro vem do Senhor. Diga mais uma vez: o meu socorro vem do Senhor. Por quê? Porque Ele fez os céus e a terra.
profetizo que 2025 vai ser um ano que você vai confiar mais num Deus que pode fazer coisas impossíveis. Sabe qual é o problema? A gente deixa de crer. A gente deixa de acreditar em Jesus. Todas as vezes que você se sentir fraco na fé, não se esqueça, nós temos um Deus que fez os céus e a terra. Os céus e a terra. Quem está comigo, diga amém. E eu vou começar, vem amante, pode ser você primeiro. Quero que meus irmãos compartilhem com a gente. Senta na cadeira da praia. Pode sentar. Até chegar a minha. E eu pedi para alguns amigos, os líderes dessa igreja, me ajudarem a pregar hoje. Porque eu quero assim, em poucas palavras, que eles vão dizer um testemunho para aquecer o seu coração. Quem está pronto, diga amém. Amém. Boa noite, Igreja do Senhor. Graça e paz. 2025 foi uma marca nas nossas vidas, na minha família. Uma resposta de oração, a gente tem um caderninho de oração e eu quero falar um item de vários, né? Mas só um hoje, a gente deixa para depois falar os demais, que ainda tem muita coisa para concretizar. Mas a gente, como família, a gente queria muito de Deus que a Gleice, né? Todos sabem quem é, a Barbie aqui da igreja, né? A Barbie Girl. A Gleice, ela queria um serviço, trabalho não, porque trabalho já é tortura, né? Não gosto não, mas é um serviço, algo para fazer, uma ocupação legal que falasse ao coração dela, que tivesse a ver com ela, com as coisas que ela gosta, enfim. Então ela conseguiu, alcançou isso, fruto de uma oração em família. A gente está na casa junto ali, eu, esposa e filha, a gente orar, pedir para o Senhor algo assim muito específico, e Deus, ao fazer mover tudo que Ele moveu, fazer as pessoas se conectarem e chegarem até a gente e concretizar isso. E hoje ela está vivendo esse sonho, essa vontade de Deus, essa plenitude do Senhor. Esse é um testemunho, um doce. Cadê a Ivone? Tá aí? Profeta Ivone? Aqui. Ó, esse lenço todo chique, gente. Aleluia. Quem está feliz, diga amém. Vou pedir para todos os líderes já ficar aqui pertinho, por favor, para não demorar muito até chegar, né? Até vir, todo mundo. Senta a cadeira, por favor. Senta a cadeira de praia. Cadeira. Amém. Eu tenho vários testemunhos, na verdade. Mas estou cansado porque eu corri ali. O que mais mexeu comigo, o que mais me impactou, foi mais ou menos no início do ano que o pastor Eberson tinha feito uma pregação, um culto de quarta-feira, onde ele disse que tinha uma pessoa naquele culto que estava sendo curado de um câncer. Eu tinha recém feito alguns exames, mas nada, nem passou pela minha cabeça algo assim. Também não recebi, não diretamente, que eu pensei, não sou eu, né? Mas intercedendo, sempre crendo que de fato aquela pessoa estava sendo curada. E ele ainda disse assim: essa pessoa está sendo curada de um câncer, mas ela não sabe. E passaram-se acho que uns 3, 4 dias, aonde eu fiz o exame, a médica mandou me chamar. E eu já voltei porque era o lugar onde eu fiz, era algo de câncer mesmo, assim, no Hospital do Câncer. E eu já voltei desesperada, mas crendo num Deus único e que poderia fazer algo, porque quando os médicos nos chamam, alguma coisa tem, né? E eu fui chorando daqui até o hospital, e a pastora Raíssa comigo, e chegamos lá, eu acho que eu fiquei ainda 1 hora esperando, porque ela atendeu todo mundo para me atender por último. E aí eu entrei, ela falou: olha, a gente precisa, vou repetir o exame rapidinho aqui, mas não me adiantou nada.
E ela começou a repetir, e olhava, e chamou uma outra médica, mais especialista ainda no caso. Vai te dando um desespero. Por um momento você pensa, eu não posso deixar que a minha fé seja roubada agora. E aí ela fez vários exames novamente. E ela falou, olha, aguarda só um instantinho, eu quero conversar com você. Falei, meu Deus. Mas sempre crendo num Deus que pode todas as coisas. E quando terminou, eu acho que eu fiquei umas 3 horas, sei lá, o desespero é tão grande, nem me lembro, não perguntei para a pastora Raíssa quanto tempo eu fiquei lá dentro, mas eu fiquei bastante tempo. E aí ela me chamou, ela disse para mim, olha, na mamografia que você fez, havia um nódulo maligno. Só que agora a gente já te revirou, nós já fizemos vários exames, a mamografia de novo, a ultrassonografia e vários, você viu o quanto que a gente mexeu, 2 médicas vieram, depois uma outra terceira, e aí ela disse para mim, agora não tem mais nada. Então esse é um dos testemunhos mais impactantes na minha vida. Eu sou a pessoa que estava sendo curada de um câncer e não sabia. Deus é poderoso. Aleluia. Fica aqui, pastora, profeta Ivone, fica aqui. Você pode? Profeta Leandro. Olá, boa noite. Tudo bem? Meu testemunho, como a Ivone falou, são vários. E como a palavra que o Eberson falou hoje também, Deus está me guardando desde quando eu nasci. Mas o meu testemunho mesmo, maior desse ano, que foi o meu marco, foi aquela pessoinha que está dentro do carrinho, que Deus nos deu como uma herança. E ele veio com uma representação de restauração na minha família. E esse ano foi maravilhoso, que Deus restaurou tudo. Deus restaurou toda a minha casa, meu convívio, minha vida financeira. Hoje aquela moça que está ali é minha cunhada. E ela está na intercessão, Deus trouxe ela novamente. Meu irmão está aqui novamente. E uma bola de neve que vai crescendo quando você está no amor de Deus. E esse é o meu testemunho. Deus, Ele nos guarda e me protegeu e protege minha família e sempre está comigo. E o meu testemunho maior de atemporal, como o Eberson falou, é que quando eu vim para cá, para Campo Grande, eu sou da Vitória desde quando me conheço por gente. E quando eu vim para cá eu não conseguia me encontrar, por causa que eu ia fazer visitas em algumas igrejas e não dava certo, né? Porque não era minha casa. E o testemunho meu de vida aqui para Campo Grande é que Deus trouxe a vitória, depois de várias células, depois de vários encontros que nós tivemos junto com o Marlos, junto com outras pessoas. Uma delas hoje está até aqui. E assim, Deus, Ele trouxe a vitória para nós. Ele trouxe a nossa casa aqui novamente. Então, isso é um testemunho muito grande. Deus, Ele deu para nós a nossa casa aqui em Campo Grande. E eu tenho um amor, um temor e uma gratidão tão grande, porque Deus, Ele realizou os nossos sonhos aqui de Campo Grande, que é trazer a vitória para Campo Grande, amém? Aleluia. Vem, profeta Ila. Cadê o Johnny? Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Meu Deus, difícil resumir. A gente vive muitos milagres, são milagres diários. Espera aí que eu vou tentar não chorar. E quando o pastor nos disse assim, eu quero que você compartilhe algo atemporal. E para mim,
Eu me converti, eu conheci Jesus, eu tinha 7 para 8 anos de idade. Hoje eu tenho 36. E desde pequenina eu ouvi uma vez essa palavra. Um texto de Josué que dizia assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu guardei essa palavra. Eu lembro que eu era pequenininha, eu comprei uma camiseta bordada com esse texto. E eu era a única que vinha à igreja. Por muitos anos. Por muitos anos. Mas nunca deixei de crer, de declarar, de profetizar, de orar. E hoje, essa palavra é uma realidade na minha casa. Quando eu olho para o meu pai, para o meu marido, para o meu irmão, eu vejo que Deus é fiel e que nenhuma oração fica sem resposta. Então, se você tem alguém por quem você deseja ver salvo, ore. Ore mais um pouco. Ore mais uma vez. Ore sem cessar, porque a resposta vem. E hoje o meu testemunho para glorificar o nome do Senhor é que eu e a minha casa servimos ao Senhor com alegria. Cadê? Tá bom, deixa ele ali. Léo, vem, Léo. Pastor Leonardo. Ué, tem torcida? Ok. Vou resumir, pessoal. Bom, boa noite, primeiramente. Eu vou contar um testemunho que aconteceu ano passado com a gente, para a gente estar aqui. Amanhã, melhor para a gente nem estar aqui. Ano passado, a gente sofreu um acidente de ônibus que tombou e só Deus para segurar o ônibus, em outras palavras. E quando tombou, eu gritava tanto o nome da Carol, que não sabia de onde que eu tinha tanta força para gritar o nome dela, por preocupação. E Deus, ele cuidou da gente, e quando a gente saiu, a primeira pessoa que eu pensei foi no meu pastor. Primeiramente porque ele é uma pessoa que tem orado muito pela gente e tem feito trouxe a gente mais próximo de Deus e tem feito que a gente possa caminhar mais próximo de Deus junto com ele e com a pastora Raíssa e a sua família. E quando aconteceu o acidente, de madrugada, conversando com ele, ele me mandou uma música que eu e a Carol nunca tinha escutado. Eu e a Carol foi para um lugar, eu fui para outra cidade, num acidente, e ele mandou pra gente, que é a música Emanuel. E a gente nunca pensou que essa música seria a nossa música de 2024. O ano de 2024 pra gente foi um ano de muitas conquistas e também de muitas perdas. Mas, em maio, entre maio e abril e maio, ele ministrou sobre tomar decisões. E foi uma ministração que todo dia a gente tinha que aprender a tomar. E em maio a gente teve uma perca muito grande. E foi a primeira decisão que eu tive que tomar à frente de algumas coisas. Mas Deus, ele sempre colocou as mãos dele sobre a nossa vida. E como aquela música diz, Emanuel, Deus conosco, todos os dias ele foi presente na nossa vida. E ela se tornou uma oração pra gente. E nisso, eu comecei a ter muito medo. Até que, em outubro, começaram a acontecer algumas situações na nossa família, entre eu e a Carol,
e a gente tinha que tomar decisões, foi quando a gente chegou próximo do nosso pastor e a gente queria uma direção de Deus e um conselho amigo. Muitas vezes a gente acha que o pastor ele é um cara intocável, mas às vezes através de uma palavra é uma pessoa que vai te motivar e vai te dar força. Como ele fala, através de uma ação nossa na igreja, a gente pode estar salvando uma pessoa. Eu tenho certeza que aquela noite, depois do quarto flow, quando ele nos deu uma direção, eu estava muito inseguro em tomar uma decisão, que era a gente mudar de um lugar e ir para outro lugar, porque eu não tinha dinheiro, a gente não tinha recursos, e a gente tomou uma decisão que Deus abriu as portas para a gente, de forma inexplicável. A gente não tinha dinheiro para dar entrada no lugar para onde a gente ia, e a pessoa que estava à frente, que era dono daquele lugar, ele falou: cara, você não precisa dar dinheiro, não precisa dar entrada, não precisa dar nada. É só vocês mudar para dentro da casa. E foi quando eu entendi que, em vez de eu confiar nos meus próprios braços, eu precisava confiar em Deus. Porque eu não tinha de onde tirar, mas eu tinha Deus. Isso foi numa quarta, e numa quinta eu falei para ele: pastor, você não acredita, eu vou mudar de casa. E Deus, ele sempre esteve à frente de tudo. E esse talvez foi o meu maior testemunho de 2024. Ainda não acabou, lógico, né? Espero que aconteça mais. Mas até aqui Deus, ele foi conosco e nunca deixou faltar nada. Foi uma pessoa presente, como a música diz, Emmanuel. É isso. Profeta Johnny. Boa noite, igreja. É difícil não chorar. Para quem não me conhece, sou o Johnny, profeta Johnny, instituído pela essa casa. E o que dizer do ano de 2024? Mas para ser bem específico, quando a gente mudou de templo, né, da igrejinha para cá, o Senhor me fez ficar mais tempo, né, cuidando das coisas do Senhor, vindo, eu, Guina, o Senhor, a gente fazendo a correria ali, e a igreja cresceu, né, era muita coisa para fazer, e eu sou autônomo, minha esposa também, nós dois somos autônomos, então quem é autônomo sabe, quem é empresário sabe, se você não faz, você não ganha. E eu lembro que eu estava preocupado, né, com as nossas coisas. Eu faço alguns projetos também para o Sebrae. E naquela época da transferência do templo, por ser um ano eleitoral, os projetos iam encerrar em julho. Eu lembro que eu falei para o pastor, tá nas mãos do Senhor, né? Tipo, de julho para frente é o Senhor na nossa vida. E eu lembro quando a gente mudou para cá, a apóstola veio, os apóstolos vieram e a gente fez a roda, né? A gente orou, rodamos nesse templo orando, e ela declarou que o Senhor ia acelerar, nós íamos viver um aceleramento. Então, um testemunho para que o Senhor possa colocar expectativa no seu coração, porque Ele fez na minha vida. Eu tinha uma causa na justiça há 10 anos parada, sem movimentação, sem nada. Naquele mês o advogado entrou em contato comigo e falou assim: saiu um dano moral, e qual que é a conta, qual que é o Pix para eu te passar? E eu falei: meu Deus, né? Nem estava esperando receber. Não trabalhei para o Senhor, mas me importei com as coisas do Senhor. Não tive medo, e o Senhor, Ele sustentou. Eu lembro que o Senhor falou assim: você acha que Deus ia deixar faltar? Ele moveu os céus e terras, e o advogado fez o Pix, conseguimos ficar. Mesmo assim, faltavam os outros meses, né? E a minha supervisora, ela entrou em contato: olha, eu não sei o que aconteceu, mas nós vamos ter projeto até o final do ano. Então, aquilo que era até julho, foi até o final do ano, e o Senhor nos sustentou, trazendo a provisão. E eu tenho me dedicado todos os dias. Não é fácil, né? Não é fácil, mas é aquilo que
que eu coloquei no meu coração, que eu falei para o Senhor, né? Esse é o 3º ano que eu faço o voto de Gideão. Você que é Gideão da vitória, creia que o Senhor pode fazer. Aquele que tem vontade de ser, seja um Gideão da vitória. No ano de 2025, você não vai comprar a sua bênção, mas você vai provar de algo que é poderoso. Eu lembro que em janeiro eu comecei a fazer o Gideão com o pastor, e a minha oração era: eu quero viver o meu propósito. Não era, era bem específico, quero viver meu vago, né? Viver o meu propósito. Qual que é o meu propósito? Muita gente não sabe qual que é o propósito, né? Mas também não confia em Deus para saber qual que é o propósito que Ele tem para a vida dele. E querendo ou não, mês após mês, o Senhor foi me trazendo para o meu propósito: cuidar da casa dele, cuidar do Senhor, ser um com o meu pastor. E é o Senhor que tem nos sustentado, a mim e a minha família. Glória a Deus. Profeta Milena da adoração. Tem torcida também lá, tá vendo? Deus não tira férias, irmão, amém? Amém. É diferente sentar para falar em vez de cantar. Oh, Senhor. Amém, pastor. Deus, eu acho que eu coleciono milagres de cura na minha vida, né? E esse ano não foi diferente. Eu acho que esse ano Deus fez tanta coisa maravilhosa na minha vida, mas uma que marcou muito foi: a gente saiu de um culto, ministrei o louvor, saímos de um culto, e eu comecei a sentir falta de ar. Comecei a sentir uma falta de ar muito forte, muito forte. Mas eu achei que era só um cansaço e fomos para casa. No outro dia eu não conseguia respirar direito. E eu comecei a ouvir um barulho muito alto no meu pulmão. Também não sabia o que era do pulmão, mas comecei a ouvir e falei, uai, como assim? E o pulmão fazia um barulho muito alto, mas eu estava bem, não estava gripada nem nada. E eu trabalho num lugar onde tem uma escada, e eu fui subir a escada e eu fiquei com muita falta de ar mesmo. Aí eu me assustei. E eu trabalho num lugar onde tem médicos, e eu fui direto para o médico. E ele auscultou, né? E ele ficou muito preocupado. Ele me olhou assim, ele ficou meio assim. Ele falou: olha, vai para casa e faz um repouso total. Quando você melhorar um pouquinho, você vai direto para emergência. E eu estava com muita falta de ar, de fato. E nós saímos e fomos para a emergência. O médico olhou e ele falou assim: tem quanto tempo que você está com essa crise de asma? E eu olhei para ele e falei: eu não tenho asma. Aí ele falou: você tem? Eu falei: eu não tenho asma, eu nunca tive isso, né? E ele falou: olha, o teu pulmão ele tá fechado, não sei qual que é o termo, mas ele usou esse termo, que o meu pulmão ele estava bem debilitado e ele mandou eu usar uma bombinha para o resto da vida. Me passou vários remédios e eu falei para ele: mas eu canto, eu estava cantando. Ele assustou, ele falou: negativo. Isso é uma coisa assim que não pode, nem. E aí eu falei: meu Deus, como assim? Eu falei: jamais. E fiquei meio confusa na hora, e crendo em Deus, mas ao mesmo tempo com a falta de ar, não conseguia respirar. E passamos ali pelo médico, tudo. Aí quando fomos liberados, fomos para a farmácia, meu marido olhou para mim. E aí ele falou assim: você crê em Jesus? Eu falei: eu creio. Eu creio, eu sou uma adoradora. E não era para eu cantar. Desde quando eu cheguei na Igreja Vitória. O pastor não sabia quem eu era, e ele olhou para mim e ele falou: Deus está curando as suas cordas vocais, para que você cante para o Senhor. Por isso que eu falo que eu coleciono milagres de cura. Em 2018, um médico olhou para mim e falou: olha, daqui 1 ano você vai voltar, porque a gente vai ter que fazer uma fertilização. E o meu milagrinho está ali, segurando uma plaquinha para o teatro. E numa quarta flow, o pastor me chamou no altar. E ele falou: você está curada
novamente. Você não tem asma, você não tem nada. Você está curada. E eu recebi aquela palavra, eu falei, amém. Eu creio, eu recebo. E assim o Senhor tem feito na minha vida. Não era para eu cantar. Primeiro, porque havia algo que impedia. Segundo, porque eu iria ter uma falta de ar aqui. E eu canto. Adoro a Jesus aqui no altar, fora dele. E recentemente também outro milagre de cura na minha vida, enfim. Eu creio muito em Jesus. Se você precisa de uma cura, creia em Jesus. Amém? Os médicos podem te ajudar, mas Jesus pode te curar e te salvar. Amém? Aleluia. Quem vem? Cadê? Marlos? Não, Marlos, vai ficar aí quietinho. Sobe aqui então, pelo menos, me ajudar aqui a orar. O Marlos está meio... O Marlos está de férias já. Deus não tira férias, mas o Marlos está de férias. Linda também não? Vai ficar aí quietinha? Vai ficar quietinha? Sobe aqui então um pouquinho. Tá faltando quem aqui? Cadê o Guina? Vai ficar de sentinela? Tá de sentinela? Ora um pouquinho, quando for você vem aqui no final. Então, pastora Raíssa. Ela não tem torcida. Meu Deus, são tantos. Me ajuda. Ele falou, eu falei, me ajuda, são tantos. Ele falou, conta de mim então. Nossa, de verdade, são tantos que eu não consigo nem pensar em um. Mas eu acho que o meu maior milagre é eu estar aqui. Pastoreando, casada, mãe. E não retrocedendo diante das adversidades. Quando nós encontramos o primeiro salão da Igreja Vitória em Campo Grande, no primeiro culto Winners, um dia antes, eu sofri um acidente. O carro capotou 3 vezes e eu estava sozinha. O Judá tinha nem 1 ano, alguns meses. Malu tinha 3 anos. Era para eles estarem comigo dentro do carro. Mas o Judá dormiu antes de eu sair. E a Malu não quis. Eu insisti muito e ela não quis ir. E no caminho eu capotei. Foi horrível o acidente, mas nenhum arranhão me atingiu. O carro deu perda total. E nada aconteceu comigo, então eu creio que esse é só um de inúmeros dos testemunhos que me acompanham desde quando eu conheci Jesus com 8 anos. Mas de verdade, o maior milagre da minha vida, o maior testemunho é eu estar aqui. Porque desde o início Satanás luta muito para que eu retroceda, para que eu não sustente o casamento, para que eu não sustente como pastora. Eu fui alguém que me cobrei muito durante todos os anos. Eu era muito... me importava muito com as palavras e com o que as pessoas pensavam. Mas obrigada.
mas Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E eu sei que muitos testemunhos estão por vir. E hoje eu me preocupo com o que Jesus pensa de mim e não mais com o que as pessoas pensam de mim. Não com o que Satanás pensa de mim, mas o que Jesus pensa de mim. E diante de todos esses testemunhos, dessa equipe de liderança, dessa igreja, é o que traz a certeza no meu coração de que Jesus está conosco. E Ele vai continuar nos sustentando em todas as batalhas, em todas as adversidades, em todas as frustrações, em tudo. Então o maior milagre somos nós, aqui, a nossa família, a igreja. Pedir para o sentinela vir aqui também para cima. Eu queria muito que eles falassem, porque eu quero só te falar uma coisa. Nunca esqueça que Deus não tira férias. Você está numa igreja onde as pessoas são imperfeitas, mas Deus é perfeito. Essa galera que está aqui em cima é o time de liderança dessa igreja, que assim como você tem desafios, tem gigantes, tem coisas que precisam ser resolvidas. Talvez assim como o Amândio, o que você precisa é um emprego. Ou talvez, como a Ivone, o que você precisa é de uma cura que você nem sabia que precisava. Ou talvez, como a Ila, o seu milagre é ter sua família na igreja. Ou talvez como o Johnny, é encontrar o seu propósito. Ou quem sabe, é como o Léo e a Linda, que é provar de um Deus que é Emmanuel, que está com você a todo momento. Ou talvez é como a Milena, que é uma cura física. Como o Guina também, um profeta de Deus, evangelista do Senhor. Ou como a Raíssa, que o milagre é só permanecer. Dependente do que seja, qual seja o seu desejo, qual seja o milagre que você precisa, eu como pastor quero te lembrar. 2025, 26, 27, 28, julho, agosto, não importa o mês, não importa o ano, Deus não tira férias. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua tendo controle de todas as coisas. Então se você estiver com medo, desesperado, não se esqueça, levanta os seus olhos para cima, eleva os seus olhos para o monte, porque é de lá que vem o seu socorro. O seu socorro vem do Senhor Deus que fez os céus e a terra. E eu profetizo que esse Deus que fez céus e terras faz algo novo na sua vida nesse dia. Essa é a noite que o Deus de milagres vem em seu favor, para você viver o melhor ano da sua história. Alguém pode aplaudir o Senhor aqui nessa igreja? Aleluia. Você na sua mão assim como de alguém que vai receber algo. E eu quero declarar sobre a sua vida. Talvez você fale assim: pastor, não tenho nenhum testemunho para contar. Não tinha, porque a partir de hoje milagres de Deus estão vindo sobre a sua mão. Eu declaro em nome de Jesus. Eu declaro sobre a sua vida tempo de milagres. Eu declaro sobre a sua vida o reino de Deus. Eu declaro sobre a sua vida cada semente que você semeou ao Senhor, com a sua vida, com sua adoração, com seu coração. Eu declaro que cada esforço seu será recompensado pela glória do Senhor. Quem está comigo, diga amém. Fique em pé no seu lugar então, em nome de Jesus.